links, zwei, drei, rum, links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil dich ein Jahr weiter einmeinst und weil du auch ein Arbeiter bist. Hoje nossa história começa em 1914, no mesmo ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Mas como sabemos, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Mas e se a guerra tivesse um resultado diferente? Tipo se ninguém tivesse ganhado a Primeira Guerra Mundial e a Europa tivesse um caos. É isso que o mod de Earths of Iron 4 propõe. Então hoje vamos falar sobre isso. E se ninguém tivesse ganhado a Primeira Guerra? As alterações nessa história começam em 1905 na Guerra Russo-Japonesa. A mudança feita é que em vez dos japoneses ganharem a guerra, quem ganha ela são os russos, que dividem a influência na região da Manchúria. Então com essa vitória a Rússia está um pouco mais forte que na vida real. Mas infelizmente para os russos, em 18 de novembro de 1911 o czar é morto sem querer, enquanto assistia a uma ópera em Kiev, tendo Alexei no poder do poderoso Império Russo. A Bulgária, descontente com as perdas na Guerra dos Balcãs, invadia a Sérvia, aliada da Rússia nos Balcãs, e a Grécia. O Império Russo inicia mobilização na fronteira romena, pretendendo invadir o país para chegar à Bulgária. Vendo isso, o rei romeno Carol pede a ajuda das potências centrais, e a Alemanha com a Áustro-Hungria declara guerra à Rússia. Como parte da Entente, a França entra em guerra contra a Alemanha. Logo as forças alemãs invadem a neutra Bélgica como parte de seu plano Schlieffen, provocando a entrada britânica. A Itália e o Império Otomano iniciam negociações secretas sobre as concessões do pós-guerra, resultando na primeira adesão à Entente. Posteriormente, as potências centrais. A guerra não estava muito diferente da nossa realidade, mas em 1916 na Batalha de Verdun o general Philippe Pétain é morto. Depois começa um motim do exército francês, durante o qual a seção francesa da Internacional dos Trabalhadores quebra o hino sacré e inicia grandes greves anti-guerra em todo o país, paralisando e forçando a abandonar a guerra. Em março de 1918, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand implementa reformas que transformam o antigo império nos Estados Unidos da Grande Áustria. Isso força a Hungria a declarar a independência, o que inicia o colapso austríaco. Em junho de 1918, o doente czar Alexei morre de hemofilia. Logo depois, Stolypin é assassinado, criando um vácuo de poder na Rússia. As forças revolucionárias golpeiam o governo, proclamando a República Russa. Em setembro de 1918, as forças monarquistas reunidas por Alexander Kolchak golpeiam o governo, iniciando sua regência. Os republicanos sob Alexander Kerensky fogem para a Zeotorossia. Agora voltando para a Primeira Guerra Mundial, a França tinha saído da guerra, então a Alemanha teria que se preocupar com a Rússia. Mas a situação não estava muito favorável para os alemães, enquanto várias revoltas socialistas aconteciam. A Alemanha ainda tinha que se preocupar com a Rússia, que estava bem mais forte que na nossa realidade, então meio que nenhum dos lados tinha uma vitória definitiva. Então por esse e outros motivos em 1918 chega ao fim a Grande Guerra, com o final sendo um empate e a Europa estando um caos. Chegamos à segunda parte do vídeo e agora vai ser um pouco diferente. Ao invés de resumir as décadas, eu vou falar sobre os países individualmente. Vou falar sobre os principais acontecimentos entre o pós-guerra até o começo do jogo em 1936, ou talvez até enquanto rolava a guerra. Então é isso, vamos lá. Enquanto a Alemanha foi capaz de derrotar a França, a Alemanha se viu incapaz de derrotar a Rússia, embora a própria Rússia tenha sido incapaz de garantir uma vitória.
Como tal, quando a Revolução de Espartacus estourou, o governo alemão existente se viu incapaz de derrotar essa revolução, e a Alemanha se tornou uma república socialista. No entanto, isso não era verdade para todo o país. Em vez disso, a Prússia Oriental se tornou o reduto do Império Alemão. Como resultado, ambas as Alemanhas são rivais uma da outra, devido a cada uma se considerar o Estado alemão legítimo. No entanto, a Prússia Oriental é amplamente ignorada pela Alemanha, devido ao país ter a França, Polônia e Áustria respirando no pescoço. No início do jogo, Paul Levy estará no comando do país, embora sua aposentadoria seja iminente. O jogador pode escolher entre 5 possíveis sucessores: Ernst Mayr, Lev Sedov, Herbert Fra, Paul Joseph Goebbels e Ernst Graf zu Reventlow. Além disso, devido às suas ideologias contrastantes, bem como às rivalidades no passado entre as duas nações, é uma questão de quando, não se, a Alemanha e a Internacional entrarão em conflito com a França e a Liga Solar. No entanto, a França pode oferecer um pacto de não agressão com a Alemanha, se optar por se concentrar em lidar com a Grã-Bretanha, a outra grande potência, que manteve a democracia que tinha no início da guerra. Após seu fracasso na Grande Guerra, a França foi jogada no caos quando sua instável democracia liberal entrou em colapso sobre si mesma. Motins e batalhas de rua tornaram-se comuns e destruíram qualquer sensação de paz. As massas exigiam justiça para os mortos, e a juventude do pós-guerra rejeitou as tradições reacionárias. Em 1920, quando a França saiu do caos em meio à Primeira Guerra Mundial e aos danos causados pela quebra da Union Sacrée e pelas FIO, a Action Française sob Georges Bernanos estabeleceu a Quarta República Francesa. Reprimindo fortemente a esquerda, eles perderam o controle quando em 1924, com a permissão do Papa, tentaram iniciar a restauração da monarquia francesa sob a Casa de Orléans, transferindo a capital para Orléans. Isso provocou tumultos imensos e quase mergulhou a França em uma guerra civil, já que toda a nação francesa estava cansada de políticos, estadistas e cavalheiros e vendo os velhos valores falharem mais uma vez. Eles ansiavam por alguém para falar com a raiva, fervendo sob seu orgulho despedaçado, abrindo caminho para Antonin Artaud, um visionário e um homem com talento para jogar com as paixões e instintos da multidão, permitindo que Antonin Artaud, com o apoio do Esquadrão e André Breton, que foi capaz de aplacar a multidão, para se tornar prefeito de Paris. No entanto, em 1928, quando as rédeas do governo nacional mudaram de mãos novamente, Artaud e sua camarilha reuniram o povo e iniciaram um ataque total à República para derrubar o governo e tomar o poder, que culminou com Artaud rasgando a Constituição da Quarta República Francesa e jogando-a no Sena e proclamando a renomeação de Paris para Le Soleil em 1934. Isso levou a mais tumultos, que foram rapidamente reprimidos pelo Esquadrão e resultaram em Artaud declarando-se le patron do État avant-garde de France no aniversário da fundação da Comuna de Paris. Agora o país está focado em 2 valores: velocidade e vingança. A Grande Guerra destruiu o Império Britânico e o deixou em um estado de crise e declínio. O Império está sobrecarregado e sua estrutura interna está podre. Agora, o Império Britânico deve se arrastar da beira da morte e esmagar os radicais políticos para restabelecer a sanidade em todo o mundo. Os britânicos, protegidos da carnificina no continente por sua ilha com cetro, foram deixados de pé sobre as ruínas do mundo que uma vez conheceram e só puderam assistir com horror enquanto a Europa mergulhava no caos. Mas a guerra ainda não foi uma sentença de morte para o Império, e os britânicos até conseguiram assumir o controle de muitos territórios na África e no Oriente Médio após o colapso da França, Alemanha e Império Otomano. Quando o Reino Unido entrou na década de 1920, havia sinais de recuperação e muitos esperavam que nunca mais precisasse lutar em outra guerra como a Guerra Sem Vencedores. A morte do rei George V em 1927 e sua sucessão por Edvard VIII marcaram o início de uma nova era para o Império Britânico. Mas o destino é um amante severo e às vezes até cruel, pois esta luz no fim do túnel foi abruptamente extinta em 1931, quando uma greve geral nacional estourou e o primeiro-ministro Arthur Anderson foi assassinado por supostos anarquistas. A violência tomou conta das ruas com tumultos e protestos crescendo rapidamente em todas as cidades, causando rachaduras em todo o império.
Em uma tentativa de estabilizar a situação, uma eleição antecipada em 1932 levou Auguste Chamberlain e o Partido Conservador ao poder, mas as coisas continuaram piorando. Uma revolta em larga escala na Índia Britânica se transformou em uma revolução que levou ao colapso do Raj britânico, à erupção da violência na Irlanda e à incapacidade do Reino Unido de responder devido ao enfraquecimento da economia. Após a Grande Guerra, o Império Russo é apenas uma sombra de seu antigo eu, controlando apenas a parte noroeste da Rússia propriamente dita. A história da Rússia nesse modo é muito complexa, então vou resumir ela. Basicamente, muito tempo depois da guerra contra a Alemanha, a Rússia fez um tratado de paz com os socialistas alemães, decidindo as fronteiras, assim também que surgiu a Prússia Oriental, que se separou da Alemanha. Então, depois disso acontece na Rússia a Guerra Civil Russa, em que os soviéticos e a população polonesa, ucraniana e da Ásia Central se revolta contra o governo. Então, depois de muito tempo, a guerra chega a seu fim com a derrota dos comunistas. Mas a Rússia perdeu a Polônia, parte da Ucrânia, Bielorrússia, parte dos Bálticos, Finlândia e territórios na Ásia que se tornaram independentes. O governo, quando iria fazer uma nova constituição para se tornar uma república, mas Alexandre Kolchak dá um golpe de estado, querendo acabar com as eleições, que provavelmente iria acabar com a esquerda democrática no poder. Depois disso, com Kolchak já no poder, a Rússia vira uma ditadura autoritária monarquista de direita, mas sem um monarca no poder, se tornando uma regência controlada por Kolchak, com os governantes controlando algumas regiões autônomas no território russo. Por isso a Rússia tem vários territórios pequenos que são fantoches do Império Russo, menos os territórios perdidos na Guerra Civil Russa e uma parte independente asiatócia, que pode ser um futuro problema para o governo russo. Então foi isso o resumo da Rússia na guerra e no pós-guerra. Sério, deu bastante trabalho fazer esse resumo, tem muita coisa que aconteceu nesse período. À medida que a Grande Guerra avançava e as nações da Europa canalizavam milhares de homens para o moedor de carne das trincheiras, a Itália ficava à margem, avaliando os dois lados. Para o governo italiano, tanto as potências centrais quanto a Tríplice Entente tinham vantagens e desvantagens. Embora por breves momentos parecesse que a Itália se juntaria às potências centrais e derrubaria o governo francês de uma vez por todas, seria de fato esse evento que finalmente impulsionaria a Itália para a guerra ao lado da agora dupla entente. Depois que a guerra acabou, a Itália pegou algumas colônias francesas, territórios na Áustria e nos Balcãs, mas depois da guerra a Itália ainda entrou em uma crise econômica. Então assim foi crescendo na Itália o socialismo e o fascismo. Mussolini até fez a marcha sobre Roma, mas mesmo assim não conseguiu chegar ao poder, e nem os socialistas. Então no começo do jogo a Itália é uma monarquia liberal, basicamente isso. E também não posso esquecer, foi criado em uma pequena parte do território da Itália o país aceleracionista chamado Fiume. Se você esqueceu o que é aceleracionismo, é a ideologia da França. Infelizmente nada demais aconteceu com os Estados Unidos nesse modo. Além de eleições e outras coisas aleatórias, literalmente eles nem entraram na guerra, então vamos pular eles. Mesma coisa dos Estados Unidos. Apenas ficou puto com a derrota na Guerra Russo-Japonesa. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. A Áustria até que tem uma história bem curta nessa realidade. Basicamente, antes da guerra acabar, o imperador da Áustria, Franz Ferdinand, que na nossa realidade morreu, mas nessa ele está vivo. Ele forma os Estados Unidos da Grande Áustria. Mas isso foi basicamente um tiro no próprio pé, porque depois que a Hungria, que virou comunista, declarou independência, o Império Austríaco foi de ladeira abaixo. Coitada da Áustria, em todas as realidades ela só toma no rabo.
em 28 de novembro de 1935. Começava a Revolução do Pijama no Rio de Janeiro. Um evento planejado meses antes começou com soldados do 3º Regimento de Infantaria degolando seus companheiros de quarto ainda dormindo antes de tomar a capital, sob o comando do polêmico e também brutal Filinto Müller, a mente por trás da Revolução. Revoltas semelhantes aconteceram em Natal e Recife, no norte, enquanto Luiz Carlos Prestes liderou sua própria Revolução Armada no Rio Grande do Sul. No final de dezembro, Armando Salles e outras figuras do governo embarcaram no Conraçado, Minas Gerais, e fugiram para os Estados Unidos, onde se instalou um potente governo no exílio. Mas infelizmente no final o Brasil virou um país socialista. Antes do vídeo acabar vou explicar outras coisas que eu acho que ficaram meio mal explicadas no vídeo, como a Rússia, que eu devo ter esquecido de falar na primeira vez que mencionei o golpe de Kolchak. Mas foi basicamente a Rússia parou de lutar, aí veio a Guerra Civil Russa que os brancos ganharam, mas depois Kolchak deu um golpe de estado. E agora a segunda coisa é que eu vou resumir é a ideologia da França e filme, o aceleracionismo, essa ideologia de direita que busca acelerar tudo no país, desde medidas do governo e envolvendo até qualquer cidadão francês. Vocês querem saber o que vem depois? Um tempo de paz ou mais uma guerra sem fim com apenas vidas perdidas? Ou um ressurgimento? Ou uma nova ordem mundial? Chegamos ao final de mais um vídeo, então se você gostou deixe o like, se inscreve no canal e se puder compartilhar para me ajudar. Já estou comendo farinha com água há 2 semanas. Então o vídeo foi esse e tchau. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Assim que você pegar, avisa pra eu saber que foi você que pegou. R$30.